vezes a retração foi de 8,0%. 196.128 vagas foram eliminadas. As antecipações salariais vão começar a ser incorporadas à prestação da casa própria em novembro pela Caixa Econômica Federal. A primeira antecipação, de 16%, vai ser incorporada às prestações dos mutuários com base nos valores. Os com data base em outubro, fevereiro e junho, por reajuste de 15,68% na prestação da casa própria. Para os que têm data base em dezembro, abril e agosto, o reajuste vai ser de 18%. Veja a seguir, o Irã executa 28 traficantes de drogas. Paulo Francis comenta o encanto dos americanos com o festival de sexo e mentiras em que se transformou o Senado dos Estados Unidos. E daqui a pouco, 10 milhões de cigarras causam uma fábula de prejuízos. – 28 traficantes de drogas são executados no Irã, entre eles 4 mulheres. O país disputa o triste título de campeão do mundo em número de execuções. De março para cá, 152 pessoas já morreram depois de terem sido condenadas à pena capital pela justiça iraniana. A violência explode na Nigéria. 100 pessoas podem ter morrido durante combates entre muçulmanos e cristãos na cidade de Kano, no norte do país. Muitos carros foram queimados e alguns prédios destruídos. Os 3 grandes mercados de Kano pegaram fogo. A cidade foi cercada pelas tropas de choque da polícia e o aeroporto está fechado. Os presidentes da Sérvia e da Croácia vão se encontrar nesta terça-feira em Moscou com o líder soviético Mikhail Gorbachev para discutir a paz na Iugoslávia. Hoje, um comboio da comunidade europeia com alimentos e remédios não conseguiu chegar até as vítimas da guerra civil na Iugoslávia. O comboio de mais de 30 carros tinha deixado Zagreb, a capital da Croácia, há 5 dias. Os caminhões chegaram a 700 metros de Vukovar, mas foram obrigados a voltar sem distribuir os alimentos e remédios para 15 mil civis. Cerca de 300 feridos que seriam retirados ficaram em Vukovar. O acordo de cessar-fogo continua sendo desrespeitado e os novos combates sacudiram a Croácia nesta segunda-feira. Depois de quase meio século, os comunistas perdem o poder na Bulgária. Milhares de pessoas comemoraram em Sófia a vitória da oposição na segunda eleição democrática do país. Apesar do resultado, a vitoriosa União das Forças Democráticas não vai ter a maioria no parlamento. Saddam Hussein desafia as Nações Unidas. O líder iraquiano disse em Bagdá que pode sobreviver ao boicote econômico por mais 10 ou 20 anos. Um editorial no Jornal do Exército disse que agora a mãe de todas as batalhas vai ser contra a ONU. Durante todo o fim de semana, 27 milhões de americanos ficaram grudados na TV para acompanhar o duelo entre Clarence Thomas e Anita Hill. O show de sexo, mentiras e pornografia no Senado bateu de longe a final do campeonato de beisebol e até atrapalhou a bilheteria do novo filme de Al Pacino e Michelle Pfeiffer. Uma pesquisa divulgada hoje revelou que a maior parte dos americanos está do lado do juiz e quer a nomeação dele para a Suprema Corte. Paulo Francis. Gente depõe dizendo que Hill é uma santa e gente contrapõe que Thomas é que é o santo. Anita Hill se submeteu a um detector de mentiras. Passou brilhantemente. Psicopatas sempre ganham no detector de mentiras. Mas ela não parece uma psicopata. Paira um grande ponto de interrogação sobre o assunto. Amanhã o Senado vota em Thomas, mas talvez nunca saibamos qual a verdade. O grupo Disney se prepara para inaugurar um projeto de 4 bilhões de dólares, a Euro Disney. O parque fica no coração da Europa, a 32 quilômetros de Paris. 6 meses antes da inauguração, marcada para 12 de abril, já dá para reconhecer o mundo de Mickey. 10 mil operários trabalham na construção da Euro Disney, que vai ter 1/5 do tamanho da capital francesa. Com linhas de trens e 16 hotéis, o projeto tem uma ambição que pode esbarrar no preconceito cultural dos franceses. O ministro da Cultura da França, por exemplo, já se referiu à Euro Disney como uma Chernobyl cultural. Mas isso não parece assustar os idealizadores. Os produtos da marca Disney já estão vendendo como água, mesmo antes da abertura do parque. Se tudo der certo, no primeiro ano de funcionamento, a Euro Disney vai ser visitada por 11 milhões de pessoas. Veja a seguir o dia em que a friorenta capital gaúcha quase estourou os termômetros com tanto calor. E a aventura do menino que roubou um beijo do Papa.
São milhões de crianças crescendo na miséria. Poucas podem sonhar com uma vida decente. A maioria já nasce condenada à ignorância. A pesquisa do IBGE sobre como vivem 59 milhões de brasileiros com menos de 17 anos é assustadora. A pesquisa traça um perfil da infância na década de 80 e revela que a maioria das crianças de 0 a 17 anos mora em casas que não têm água e esgoto, quase não estuda e é obrigada a trabalhar para ajudar os pais. Metade vive com famílias que ganham menos de meio salário mínimo. 8 milhões de crianças entre 7 e 17 anos não vão à escola. O IBGE também calcula que de cada 1.000 alunos matriculados, apenas 250 concluem a 8ª série. O mercado de trabalho já absorve 7 milhões de jovens entre 10 e 17 anos. A maioria cumpre uma jornada semanal de mais de 40 horas. Outra constatação grave, a falta de saneamento básico. 60% das crianças brasileiras com menos de 1 ano de idade vivem em casas que não têm água tratada. E o esgoto corre assim, a céu aberto. Este bairro na Baixada Fluminense reflete as condições precárias de muita gente. Nesta casa, 28 pessoas usam água de poço. Essa mulher, mãe de 4 filhos, reclama do gosto da água, mas está conformada. A gente não pode fazer nada, somos pobres, né? O calor bate recorde no Rio Grande do Sul. Os termômetros marcaram 39 graus em Porto Alegre. A temperatura mais alta no mês de outubro dos últimos 75 anos. A temperatura ficou 20 graus acima do normal nessa época do ano. A meteorologia diz que a massa de ar quente foi responsável por tanto calor em plena primavera. As cigarras invadem as lavouras de uma cidade de Minas e dão muito prejuízo para os plantadores de café. 40% da safra já estão perdidos. A Prefeitura de Monte Santo de Minas está fazendo uma campanha para acabar com as cigarras. Em troca de 5, as crianças ganham uma bala. Você já entregou muitas cigarras na Prefeitura? E agora 10.123. Quantas balas você recebeu por isso? Eu vou receber 4,5 kg. A briga das CBF e Flamengo saiu do noticiário, mas as batalhas continuam sendo travadas nos bastidores. Márcio Braga, presidente do Clube Carioca, procura agora apoio entre os grandes clubes. Juca Kfouri. Foi um encontro discreto e que ficou em segredo até agora. Mas na tarde da sexta-feira, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, esteve em São Paulo para se encontrar com Vicente Mateus, presidente do Corinthians. Braga avalia que se o clube mais popular de São Paulo apoiar o mais popular do país na briga com a CBF, a questão vai mesmo ultrapassar as fronteiras da Rua da Alfândega, a sede da CBF no Rio, e ecoará forte em Zurique, na Suíça, sede da FIFA. Basta dizer que, segundo o Instituto Gallup, Flamengo e Corinthians têm juntos cerca de 30 milhões de torcedores, 5 vezes mais, por exemplo, que a população suíça. Mateus, prudente, mas bom de briga, disse que vê o apoio com simpatia e quer estudar bem o assunto. Até quinta-feira deve se pronunciar. Agora, quando ele sai na chuva, é para se queimar. Aos 12 anos de idade, ele trocou o caderno escolar pela bola e entrou para o Guarani de Campinas. Desde cedo mostrou logo que podia ser um craque, mas também desde cedo foi criando fama de garoto problema. Daí uma carreira de altos e baixos, até ser adotado pelo Corinthians, onde virou ídolo da torcida. Nosso personagem de hoje é esse garoto rebelde que no último domingo ameaçou acabar com a carreira do craque ao provocar uma cena que indignou o futebol brasileiro. A cena começou com esta falta durante o clássico Corinthians e Palmeiras no Morumbi. Veio o cartão vermelho e em seguida o inesperado. Neto, ídolo e capitão do Corinthians, cospe na cara do juiz José Aparecido de Oliveira. Essa foi a segunda expulsão de Neto neste campeonato. Esse temperamento descontrolado já rendeu muitos dissabores ao craque corintiano. Ainda no Guarani, Neto chegou a fazer gols memoráveis como este de bicicleta, justamente contra o Corinthians. Depois passou para o Palmeiras, onde amargou por longo tempo no banco de reservas. E entrou para o Corinthians numa simples troca por outro jogador, Ribamar. Sob a bandeira corintiana, o craque parecia estar superando o garoto problema. Neto virou ídolo da torcida com seus gols inigualáveis. Aqui, por exemplo, ele marca em chute direto a 50 metros de distância do gol. Se tornou um mestre na cobrança de faltas. Jogava bem e impunha seu jogo em campo. Conquistou o posto de capitão. A mesma posição que jogou na Copa América no Chile pela seleção brasileira. E aí jogou mal.
Tinha cabeça em contratos milionários com times europeus que não iam além de promessas não cumpridas. Ele mesmo achou que estava com a cabeça fora do lugar. Durante uma semana ficou descansando sem jogar pelo Corinthians. Voltou e pôs de novo a camisa 10 com a tarja de capitão. Mas aí veio o clássico de domingo contra o Palmeiras. Nesse jogo, novamente, não foi o craque Neto que entrou em campo, mas o moleque, e cometeu talvez a sua derradeira molecagem. Se for condenado a 1 ano fora dos campos, o ídolo dificilmente manterá a forma para fazer ressuscitar o craque. O juiz José Aparecido de Oliveira se comportou como um verdadeiro cavalheiro diante da agressão de Neto e reagiu com uma reflexão. Não se deve cuspir nem no chão, quanto mais no rosto de uma pessoa. A imagem do dia é um gesto de carinho. A alegria de um menino que não se intimidou com o esquema de segurança que deveria ser perfeito e roubou um beijo do Papa. Ele tentou 2 vezes. Na primeira foi barrado pela truculência da segurança. Na segunda tentativa, o pequeno menino furou o esquema de centenas de policiais e chegou bem perto do Santo Padre. Depois dos beijos e abraços, as lágrimas de quem ainda tão pequeno conseguiu o quase impossível. O que ele falou pra você? Ao anônimo menino que se destacou na multidão, a medalha, um presente do Papa e a eterna lembrança de um abraço quase do tamanho do céu. Uma boa noite, até amanhã. Boa noite. A Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio se moderniza ao completar 40 anos de atividades. Veja amanhã no Bom Dia Rio, às 7h30 da manhã. Jornal da Globo. Oferecimento Passport, o Scott das melhores tradições escocesas.